Graças e paz, irmãos. Irmão Gilberto, eu vou trazer uma reflexão que se encontra no livro de Apocalipse, um livro que é temido por muita gente, por muitos irmãos. É um livro escatológico, né? Está no capítulo 3, verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. É muito conhecido esse texto. Diz assim a Sagradas Escrituras: Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, esse versículo é muito conhecido, mas eu quero trazer uma observação para esse versículo. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus, ele está batendo a porta de quem? Da igreja. Ele está batendo a porta da igreja. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Ele comprou, pagou um preço. Imagine nós pagarmos um imposto do nosso terreno, gastarmos dinheiro para fazer uma casa, muito dinheiro para fazer aquela casa, e ser colocado para fora dessa casa. É injusto, não é, irmão? É muito injusto. Porque, afinal de contas, você pagou o preço pelo terreno, pagou o imposto, construiu a casa, gastou dinheiro, e agora estão botando você para fora dessa casa. É uma coisa muito injusta. Irmão, Jesus está falando aqui para a igreja de Laodiceia. A igreja se compreende em 7 períodos, 7 igrejas. 7 dentro da numerologia, o 7º é o número do descanso. Esse período é o período da última igreja, que é a pior igreja das 7. É a igreja de Laodiceia. Qual o erro que Jesus está apontando ali? Eu estou batendo na porta, estou do lado de fora. Quando nós botamos Jesus do lado de fora da nossa vida? Quando tomamos decisões sem o devido tempo de oração. É incrível que o mundo moderno hoje é tão agitado, é tanta agitação. Para você ter uma noção, hoje eu acordei, perdi o sono, 2 horas da manhã. Fui pro joelho, fui lá pro banheiro, fui lá debaixo do chuveiro, botei o banquinho lá, botei um fundo, esse fundo do poderoso Deus, e ali fiquei um período de oração, orando. Depois meditei na palavra. Aí tirei um cochilo, isso já era 4 horas da manhã. Daqui a pouco eu tenho que levar minha filha lá na Dutra, para ela pegar o Uber, o Uber compartilhado para ir lá para Mendes. Daqui a pouco eu venho correndo, pego as Bíblias que eu tenho aqui em casa, vou na padaria comprar uns pães e levar para pães, né? E levar para a instituição para estar lá 7 horas. Foi uma correria só. O nosso mundo moderno hoje nos rouba um tempo com Deus, irmão. Muita gente hoje está botando Jesus do lado de fora. Ela faz tudo nessa vida, mas menos reservar um tempo para oração e para meditação da palavra. Irmão, se nós não fizermos isso, irmão, nós iremos se desviar. Iremos botar Jesus do lado de fora da nossa vida. Imagine bem, eu tenho 3 filhas aqui. A minha filha mais velha, ela tem um hábito, às vezes, de sair e não nos avisar onde vai. Eu fico muito chateado com isso. Mas vira e mexe, ela está repetindo. Aí eu chego e falo com ela: olha, quando eu vou na padaria, eu aviso a vocês que eu vou na padaria. Assim é quando você toma decisão e não ora o suficiente, irmão. É você botar o controle da sua vida nas tuas mãos. E nós não somos bons para governar a nossa vida, para controlar a nossa vida.
Nós não somos bons em nada, bom é Deus. Quando não temos uma vida regrada em oração, em meditação da palavra e uma vida de jejum, nós passamos a governar a nossa vida. E quando a nossa vida é governada por nós mesmos, é um desastre, irmão. Eu estou num período que eu estou de férias, por isso que eu estou orando aqui na hora do almoço. Eu fiz vários planos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Aí Deus me parou. Você já orou? Me pediu a direção de o que você fazer nesse período de férias? Como você fazer? Como administrar o teu tempo? Eu falei, não. Eu já planejo tudo para querer fazer do meu jeito. Mas não é assim as coisas. As coisas têm que vir do joelho, irmão. Enquanto nós entendermos que quanto mais a gente orar, a gente estabelece o governo de Deus na nossa vida, nós iremos muitas vezes dar murro em ponta de faca. Aí eu vejo alguns jovens começam a namorar, não oram nem o suficiente para namorar. Vão entrar num casamento, não passou nem por um período de oração para Deus confirmar se é aquele que deve se casar com ele ou com ela. E que daqui a pouco está divorciando. 1 ano, 2 anos está divorciando. Ué, o quanto você orou? Aí tem pessoas que falam, eu orei. Ô, irmão, a maioria dos irmãos, nós brasileiros, somos muito rasos na oração, irmão. O que chamamos de oração, para os irmãos que vivem em aflição, é um cafezinho pequeno, daquele bem pequenininho, irmão. Para os irmãos que oram, os seus primeiros 30 minutos é como se fosse um alongamento, um aquecimento para quem vai fazer um treinamento. Depois dos 30 que começa a orar. Oração é quando você perde a noção do tempo e você está gostoso e você está orando, irmão. Você vê que destrava o céu. Irmão, não é necessário orar tantas horas assim, bem, a não ser se a gente for melhor do que Jesus. Jesus tirava período de oração, subia ao monte para orar na primeira vigília da noite, saía na terceira vigília. Jesus ia ser acamado, queriam que ele deu pão para comer, ele abriu, curou a vista do cego, ele fazia tudo, milagres, maravilhas, que não colocaram ele como rei. Ele sobe para o monte para orar e passa a noite toda em oração, irmão. Eu cheguei a falar para o irmão ontem na igreja, interessante, e a gente estava vendo o período que eu estou na igreja atual. Eu cheguei na pandemia, falou, na pandemia, cara, foi um tempo difícil. Falei, cara, foi o melhor tempo da minha vida. Porque quando eu peguei Covid, nunca foi melhor. Eu passei de meia-noite às 5 da manhã orando. Quando que eu fazia isso, irmão? Com tanta preocupação de pagar conta, disso, daquilo, aquilo outro. Não deixa as preocupações desse mundo roubar o teu tempo de comunhão com Deus, irmão. Senão você se esfria na fé. Nós nunca vi tanto desviado. Eu estou há 36 anos no Evangelho. Minha avó era crente. De lá para cá, da minha avó para crente, de lá para cá, são uns quase 50 anos, irmão. Que eu vi igreja na casa da minha avó. Eu batizei, tem 36. Meu pai era crente, minha outra avó era crente. Viraram crente, eu vi meu pai se batizar. Isso leva uns 45 anos para trás. A nossa geração é a geração que mais produz desviado, irmão. Eu nunca vi tantos pastores desviados. Eu nunca vi tantos diáconos desviados, presbítero. A maioria das comunidades que eu vou evangelizar, na Boca de Fumo, tem um presbítero desviado, um diácono, um missionário. Incrível, irmão. Mas por que isso? Porque a vida de oração de quem lidera também está rasa. A vida de meditação também está rasa. E vida de jejum, que é mais difícil ainda jejuar. Nós temos que reservar um dia da semana, 2, 3 dias, de acordo com a necessidade de cada um, que Deus direcionar, para tu tirar um período e jejuar a igreja. Quando nós jejuamos, meditamos e oramos, trazemos Deus para o governo da nossa vida. Não sabemos, às vezes, que decisão tomar em certas situações, então, às vezes, é melhor nem tomar decisão. Sob pressão, não tome decisão, porque você pode se arrepender, vai orar primeiro. Mergulhe na oração, né? Quantas recomendações bíblicas para a oração. Lucas 18, orar sem cessar. Colossenses 4, verso 2, velar na oração, velar na oração, velando por ela com ações de graça. Mateus 7, 7, pedir, dar-se-vos-á, buscar e acharei, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra.
tantas recomendações para a oração, e Cristo tinha uma vida de oração intensa, sendo ele Deus. Ora, Jesus no Getsemane, e ontem nós estudávamos sobre isso, vigiai e orai. Mateus, Marcos e Lucas fala vigiai e orai. Aliás, Mateus, Marcos fala vigiai e orai. Quando chega em Lucas, orai para que não entre em tentação. Uma palavra está vigiai e orai para que não entre em tentação. Irmãos, vamos dar importância à oração. Vigie a quantidade de coisa que você faz, para você não tirar Jesus da sua vida e botar ele do lado de fora, ele está batendo na porta. Quando você não ora o suficiente, você toma a decisão do seu jeito. Quantos líderes levantando, tirando de ministério, sem orar o suficiente para fazer isso? Impondo a mão, derramando óleo sobre a cabeça de quem não deveria derramar. Porque se orasse um pouco, Deus mostraria quem era. Daqui a pouco está vindo um escândalo. Quantas igrejas, por exemplo, onde eu estou, congrego, por ser assembleia, vira um ano, já tem todo o calendário da igreja. Eu não sou contra, não, eu admiro essa organização por ter um calendário, você se organizar, isso é ótimo. Mas, meu irmão, antes de fazer um calendário, ore o suficiente. Leve meses orando, jejuando, pedindo a orar, para a direção de Deus de como fazer um calendário, de que forma organizar isso tudo. Para que você não ponha Jesus do lado de fora da sua vida. Tudo que você faz sem a devido tempo de oração é por sua conta e risco. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, uma frase que está gravada na oração do Pai Nosso na minha mente: seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. Quando você leva uma vida de oração, de meditação e de jejum, você estabelece o governo de Deus na sua vida. Aí você vê que você vai acertar mais e errar menos nas suas decisões. Aliás, talvez se você demorar mais um pouco na oração, você vai ver que vai ser sempre acerto. Com Deus não tem erro, irmão, só tem acerto. Graça e paz, um ótimo dia. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, aonde chegar essa mensagem. Fica com Deus. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda em oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É ter sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.